Nossos cumprimentos aos telespectadores. Estamos entrando no 11º episódio, a maçonaria e a humanidade. A finalidade deste programa é justamente desmistificar um pouco aquelas pessoas que pensam que a maçonaria é do mal, que a maçonaria é satânica, enfim, né? E tem muitas pessoas que pensam assim. Mas como eu disse numa ocasião aqui, de vez em quando vou citar, nomes de grandes maçons, pessoas que todo mundo conhece, aprenderam na escola, que se a maçonaria fosse ruim não seriam maçons. Né? Então, essa é a maior finalidade do programa. Né? É mostrar o que a maçonaria é, o que ela pretende, o que ela tenta, né? A evolução do próprio ser humano e da própria sociedade. Se eu cuidar de mim, cuidar da minha casa, cada um fizer isso, cuidar do seu bairro, da sua cidade, o mundo melhora. Né? Então, a maçonaria é mais ou menos isso. Mas nós vamos falar um pouquinho também, para que as pessoas tenham mais ou menos uma noção, da influência, eu já nem vou dizer influência, a participação direta da maçonaria em alguns eventos históricos do Brasil. Né? E vou deixar isso para começar aqui pelo França. Minhas saudações a todos, internautas e telespectadores. Gostaria de mencionar a participação da maçonaria no Brasil. Ela tem um acentuado atividade e influência a partir da chegada da corte de Portugal, do Dom Pedro, que trouxe toda a corte portuguesa em 1808. A partir de 1808, quando a corte construiu as suas naus e partiu a navegação para o Brasil, ela incluiu toda na sua bagagem a maçonaria. E aqui se desenvolveu, a partir de 1808, começou a se instalar, né, as lojas, os grupos, os maçons, e agregar os nativos, aqueles brasileiros que nasceram no Brasil, e os portugueses instruindo. Em 1822, é notório, está nos livros de história, a independência do Brasil se deu através da instituição maçônica, com o Dom Pedro assumindo a cabeça deste movimento e sendo agregado a uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Ele foi admitido, ele fez uma participação do processo do sistema, e assim que ele teve a admissão e passou a ser o imperador do Brasil, ele determinou o encerramento das atividades maçônicas no Brasil, porque ele vislumbrou, como nós humanos, falamos antes, em outra oportunidade, nós humanos somos levados a conflitos e confrontos, e estava estabelecido naquele momento da independência, no 7 de setembro até meados de outubro, um confronto dentro do sistema maçônico que iria administrar o Império do Brasil. E ele determinou o fechamento de todas as atividades maçônicas no Brasil. Só foi reabrir em 1830, quando ele foi chamado a Portugal. Ele teve que ir embora para Portugal, e então o regente na situação restabeleceu as atividades maçônicas no Brasil. E hoje no Brasil, a sociedade civil mais antiga em atividade no Brasil. Nesse percurso todo, temos vários eventos que poderá ser abordados em outra oportunidade, mas essa curiosidade da instituição, da rede, que é universal, é importante a gente
saber que vem daí os seus princípios, preceitos, né, são conservadores e estão aí. E eu queria acrescentar, que eu falei na vez anterior, que o candidato ele vem com a bagagem, ele não pode vir com acho e com achos. Ele tem que ser reeducado, vamos dizer assim, no sistema maçônico. Isso é um bom debate sobre isso. Para início está bom. Fica à vontade. Eu sobre a história não me manifesto muito, eu acho que a história de França foi perfeita. Eu queria só colocar, porque muitas pessoas me procuram, principalmente nos últimos tempos aqui, a respeito da magia na maçonaria, certo? Para isso tudo que acontece, com esse mistério todo que envolve a maçonaria, qual é o que existe de magia na maçonaria, né? Então, para você que está em casa entender, lá não é uma seita dos Harry Potter, como minha esposa às vezes fala, eu estou pegando um livro lá, estou vendo, estou estudando, fazendo umas pesquisas, e minha esposa, meu marido com essa seita do Harry Potter. Não, mas existe magia na maçonaria sim, tá? A maçonaria, ela é envolta em mistérios porque ela pratica rituais que fazem parte da sua existência. Esses rituais, assim como existe na Igreja Católica, existe em qualquer religião, lembrando que a maçonaria não é religião, o ritual ele faz parte de uma encenação que acontece dentro da reunião, no momento da reunião. Então, se você for numa igreja, se for católico, for à missa, você vai ver que existe a questão dos momentos da oração, da homilia, da Eucaristia. Então, a maçonaria também possui seus rituais. E por que magia? Que magia é essa que acontece? A magia da maçonaria é a magia do maçom conversar com ele mesmo, certo? Essa é uma das principais magias da maçonaria, tá? Se você tem curiosidade, vou tentar explicar melhor para você. Toda vez que você está em casa, que você começar a meditar, pensar, conversar com o teu eu interior, você está conversando com o seu espírito. E isso é um trabalho espiritual. Isso é uma magia, certo? E o maçom, quando ele entra num templo maçônico, vão dar abertura aos trabalhos numa sessão maçônica, o maçom é convidado a esquecer todos os assuntos do cotidiano, todos os seus problemas, tudo que acontece de política, social e tudo mais, se dedicar a uma concentração interior, pensando sempre no melhor para a humanidade, no melhor que ele pode transmutar, né, naquele momento. E todos trabalhando com essa linha de pensamento, a gente procura formar uma energia que se chama egrégora, certo? Essa energia, essa egrégora acontece em qualquer ocasião em que existe uma aglomeração de pessoas e tem uma linha de pensamento afim que seja positivo, né? Então, quanto mais positivo, mais unido for esse grupo, né, maior é essa energia. E essa energia é uma energia muito boa para o universo, porque ela ajuda a transformar o mundo num lugar melhor, né? Ajuda a natureza, ajuda a todos que estão ali. Então esse é o trabalho espiritual do maçom, essa é a principal magia que existe dentro da maçonaria, certo? Então existe outros momentos ali, existe a circulação, existe vários momentos ali que acontecem em que essa energia é mais trabalhada ou não, mais exigida ou não, mas essa energia é a energia interior. Esse trabalho espiritual é o trabalho do homem conversando com ele mesmo. Então, quando você fizer uma oração, que você estiver na sua casa, você tiver um momento difícil, coisa assim, um momento de agradecimento, se você fizer uma oração e conversar sinceramente com o seu eu interior, você está fazendo um trabalho espiritual, você está conversando com o seu espírito, né? E essa é uma das principais magias que acontece numa reunião da maçonaria. Eu queria aproveitar o gancho. Aproveita, para não deixar dúvida, né? Não deixar dúvida. O telespectador, você que está em casa, o Giovanni falou mais de uma vez, exemplificando
a liturgia religiosa. A maçonaria não tem nada a ver com religião, vamos repetir. E ele falou, a maçonaria não tem nada a ver com religião, embora eu tenha citado o exemplo das liturgias do sistema religioso, são vários, mas não tem nada a ver com religião. É uma escola filosófica. Até é importante, assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Realmente, né? Movimentos de energia. Eu vou dar um exemplo agora que não é religião, para a pessoa ter uma ideia, que é praticamente ciência. O Reiki, por exemplo. Quem não conhece uma pessoa que, né, que trabalha com Reiki, que libera as energias de outro através do Reiki? Né? Não é religião, mas é um movimento de energia. Todos nós, como seres humanos, nós conseguimos, né, produzir. A própria benzedeira, ela pode nunca ter ido numa igreja. A maçonaria, a essência dessa diferença que o Giovanni ele citou e disse claramente que não é religião. Nós aqui estamos todos de acordo. Existe... Mas a diferença está na essência do maçom, que ele... agora me faltou a palavra exata de dizer, o conceitual, né? Me faltou a palavra, me perdoe, mas o movimento religioso ele é provido por dogmas, e a maçonaria é adogmática, não existe dogmas na maçonaria. Na religião existem vários dogmas, cada religião tem a sua. Complementando, né? Para o entendimento, eu quero só para deixar claro, assim, para o entendimento. O maçom, ele pode ter qualquer religião. É o que eu ia dizer. Desde que ele tenha o entendimento. O maçom é religioso, a maçonaria não. Isso. Então, o maçom, mas lá dentro é feito, sim, um trabalho espiritual, sim, de congregação, de conversa, de alinhamento de pensamentos, sim, acontece. A questão dogmática também é questionável, porque se não tiver algumas... O dogmas são preceitos que instituem com que uma coisa aconteça, são necessários para que alguma coisa aconteça. Né? A gente precisa de algumas coisas para que a iniciação maçônica aconteça. Só que daí ela foge da religião, porque ela realmente não te exige, ela te exige que tu acredite no princípio criador, que tu seja livre da tua religião. Isso que é bonito da maçonaria, a liberdade de pensamento religioso, que permite com que a pessoa seja kardecista, seja evangélico, seja católico, seja hinduísta, né? Desde que ele acredite no princípio criador. Isso é a maravilha da maçonaria. Então, só para não misturar, né? Então, não é, me pergunto muito também, manda às vezes pergunta para mim, né? Se é religião. Não, está bem claro que não é religião. Tanto que nós temos na maçonaria irmãos de todas as religiões, estamos, né, tranquilo. Aqui mesmo nós temos irmãos de religiões diferentes, né? O Lédio é Umbanda, religião brasileira, né? Nada brasileira. Né? Então, é isso aí, né, pessoal? Então, não vamos confundir isso, né? Mas vamos continuar. Lembrando que nós falamos sobre a história de algumas participações da maçonaria na história do Brasil. Mas, claro, não é só no Brasil. Todo mundo sabe que a independência dos Estados Unidos foi também trabalhada dentro de uma loja maçônica. Né? Totalmente. Como foi a independência do Brasil, como foi a Revolução Farroupilha aqui para nós, o Fico, uma série de coisas, né? São movimentos dentro de loja maçônica. Né? Então, isso é importante, né, para você saber que a maçonaria participa vivamente dentro da sociedade. Né? Muito importante. E sempre procurando melhorar. Somos humanos, erramos, mas procurando melhorar. Então, eu repito aquela história. A essência, fazer o mundo melhor. Fazer o mundo melhor. Então, cada um cuida de si, por si, depois vai da família, vai indo, do vizinho, vai, né, vão se ajudando. E para isso acontecer, tem que estar em loja. Fora de loja. Para ele manter isso, né? Por isso que eu digo, quando o cara se afasta muito, né? Em qualquer coisa na vida do ser humano, é isso.
Até na profissão, se tu parar e te ausentar da tua profissão por muitos anos, daqui a pouco tu fica Existe um conto que a gente usa muito lá na nossa loja como instrução, é um conto que a gente tem em revista, na internet, que é a questão da brasa, né? Então, eu sinto o exemplo exatamente. Então, tem ali a fogueira, tu tira um pedaço da lenha ali que está queimando, tu põe ela do lado, separa ela do aglomerado da lenha que está queimando, e essa brasa vai se extinguir, isso rapidamente. Vai virar carvão. Vai virar carvão. Isso vai virar carvão. Então, tu tem que estar frequentando, Não, e se a gente quer realmente se policiar, se tentar melhorar realmente, nada mais melhor que um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, né? Com a mesma vontade, o mesmo ideal de melhorar, porque um ajuda a policiar o outro, né? Como irmãos, né? Defendendo a maçonaria. Então, a frequência é muito importante por isso, né? Isso é realmente. Mas até eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês: a idade mínima para entrar na maçonaria. Nós falamos sobre candidato, mas não tocamos nesse assunto, a idade mínima. Esse é um aspecto... Que a máxima já viu que não tem problema, tem um com 80 anos, né? Esse aspecto é interessante, isso faz parte do jurídico, né? Da parte jurídica da maçonaria. Nós temos aqui o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que tem a sua parte jurídica, e nós temos a parte do Grande Oriente do Brasil. No Grande Oriente do Brasil, a gente pode dizer que a idade mínima é 18 anos. E a idade máxima é antes de ir para o Oriente Eterno. Como eu citei, né, há pouco a questão do Voltaire, que foi um mês antes de partir, né, ele foi admitido. Né. Essa que não, né? Tem a mínima, mas máxima não tem, né? Máxima não tem, isso é importante. A pessoa ter noção, né? É claro que ele é submetido a exames, né? A testes, exames médicos, inclusive, que vão atestar a sua sanidade física e mental. Né? É apenas isso. Né? Perfeito. Falando perfeito, eu vou repetir uma frase que legal. A ordem maçônica é perfeita, os maçons são humanos, então, né? Isso é importante saber. E falar, como o nosso irmão que o França falou sobre a parte jurídica, que a maçonaria é como uma república. Até gostaria depois que o França nos desse mais ou menos uma ideia, tá? Para o pessoal entender jurídica como assim, não, é que a maçonaria tem poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Tem Tribunal de Justiça Eleitoral lá, né? Tem Tribunal de Justiça, tudo dentro tudo maçônico, né? Deixa para ti agora. Em referência, no caso, ao Grande Oriente do Brasil, ele foi constituído na forma monárquica e com a proclamação da República, ele se transformou, como está até hoje, numa instituição republicana igual à República Federativa do Brasil. Ou seja, está dividido em 3 poderes, assim como foi concebido por Montesquieu, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, totalmente constituído na forma, não diria idêntica, mas muito parecida com o Brasil, e inclusive constituído por Ministério Público. Tem no Grande Oriente do Brasil a Constituição da República, né, que seria o território brasileiro inteiro, e as estaduais, cada estado com as suas constituições, com suas leis, com as suas assembleias, cada estado com o seu estamento jurídico muito parecido, quase igual à República Federativa do Brasil. Se falasse uma coisa assim, nós do GOB, Grande Oriente do Brasil e tal. Então eu gostaria que a gente deixasse aqui meio claro assim, que a maçonaria é uma só em termos universais, mas existem potências diferentes. Né? Existe a Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Grande Loja da Inglaterra, Grande Oriente de São Paulo. Talvez, quem sabe, um dia teremos a Grande Maçonaria Unida.
Pode ser. Então, assim, dentro É uma provocação, dentro do né? GORS, né? Viu, uma pergunta dentro do artigo do Brasil é assim, dentro do GORS existe Eu esses tenho poderes uma também? ideia polêmica, mas eu não sei que seria exatamente o fórum ideal, né? Mas a gente discute muito, é polêmico, né? Então, os maçons vivem unidos, né? Mas não tão unidos assim. Não tão unidos assim. Infelizmente, nós humanos acabamos nos dividindo, temos divergências, as divergências positivas e as divergências negativas que acabam causando separações, né? Que é natural para o ser humano, infelizmente. Mas não deveria, né? Se Não, for não pensar, deveria. não deveria. Não, né? o princípio maçônico diz que não, né? Mas infelizmente... O lado humano é forte. Mas né? é bom, acho que é bom a gente deixar aqui claro, né? Que isso não interfere na Irmandade em si. Tá? Isso é bom deixar claro. Podemos ter opiniões diferentes, pode GORGS ter se separado do Grande Oriente do Brasil, enfim, ter potências diferentes, mas todos são maçons, se são regulares, são maçons. Para a pessoa saber, pode se visitar, pode frequentar a loja. Se visitar uma loja do outro, se sair daqui para outro país, qualquer país que for, não importa, né, a potência da loja lá, é uma loja regular e aqui você está numa loja regular, você é recebido como irmão lá fora também. Essa questão acho que fica mais então, a isso nível... é uma coisa interna. Mas é uma coisa mais a nível do primeiro escalão. Eu considero, eu tenho uma opinião, sou tranquilo de emitir minha opinião, são caprichos, sabe? Ao meu ponto de vista. Vaidades, são caprichos, sabe? Eu acho assim, a gente fala na maçonaria que nós somos um bloco de pedra, uma pedra bruta, e nós estamos nos entalhando e trabalhando e alisando as paredes, acertando as paredes para que o meu bloco fique perfeito, o bloco do meu irmão fique perfeito, todo o bloco de cada irmão fique perfeito para a gente se encaixar e construir um templo sagrado à divindade. Então, esse tipo de capricho não está nada, assim fica, sabe? Acho que às vezes não tinha necessidade, né? Mas se convive, a maçonaria é maior que isso tudo, e aí os irmãos podem se visitar outras lojas, podem visitar outras potências, não, sem problema algum, não tem. Isso que o Giovanni falou, que eu falei de uma maneira mais, diria, imprópria até, é o vício, o pior vício do ser humano. Vaidade. A vaidade leva a pessoa a ser prepotente, arrogante, a vaidade leva a isso, né? É fascinante, né? É fascinante, o ser humano é uma máquina. A gente se diverte, por que criou até esse momento, desculpa, porque a gente falou uma coisa que é meio, meio que um bode na sala, sabe? A gente vai sempre botando perfume, mas a gente sabe que a maçonaria ela é muito mais que isso. A história da maçonaria, essa caminhada da maçonaria por todos os séculos, ela é muito maior que isso aí. Por isso que se mantém. Eu vou aproveitar, e já que você falasse pedra bruta e tal, né, deixar claro que, bom, né, esse é um programa que está trazendo esclarecimentos sobre maçonaria, não é um programa de uma loja maçônica. Então, está bem claro. Existe, claro, uma simbologia muito grande dentro da maçonaria, que só estando lá dentro, então, para conhecer, até porque todos nós sabemos que a maior facilidade que se tem para aprender é associações de ideias, como se diz. É a maior facilidade de aprender. Né? Eu queria acrescentar que eu acho que é bem a propósito, nós acabamos falando de algumas instituições aqui e eu queria deixar claro para o telespectador que eu não represento nenhuma instituição, apenas estudos que a gente adquiriu no caminho, uma bagagem de conhecimento que a gente analisa e pode expressar. Claro. Não temos nenhuma, relação. Não, até deixar bem claro que o próprio programa, alguma instituição, o próprio programa é exatamente o título do programa é esse: a maçonaria e a humanidade. Não é a potência God, a potência dos lados, não, é a maçonaria universal, a maçonaria do termo geral. Né? Então aqui tem irmãos de várias potências, não tem problema nenhum, são tudo irmãos, né?
as divergências acontecem, isso é normal, né? E o que eu estava, só para complementar o pensamento que eu estava dizendo, a associação de ideias é a melhor coisa que se tem, né? Então, se tu associar um conhecimento que tu tem a um objeto, toda vez que tu vai lembrar ou do objeto do conhecimento, então, de uma forma ou de outra, tu lembra e tu aprende fixo na memória. Então, isso é normal, né? Ter objetos, ter símbolos como tem, né? Em todo lugar. Mas assim, mano, deixa eu pegar um gancho da tua fala, assim, que eu acho muito importante sempre para quem está em casa. O programa é feito para você que está em casa. Assim, ó, a maçonaria, o fantástico da maçonaria é a liberdade, porque lá dentro tem várias correntes de pensamento. Você que está em casa já deve ter observado, por exemplo, assim, que eu sou o camarada, gosto mais da parte esotérica, da parte filosófica, o França História. Né? Então, assim, meus irmãos, cada um vai seguindo e vão se identificando, porque a maçonaria tem um manancial de conhecimento que te oferece de todo segmento. Tu quer saber de história? Tu quer discutir história? Tem. Tu quer discutir política? Tem. Tu quer discutir determinados assuntos, temas? Tu pode tratar desse assunto. Política não se discute em loja? Não, é que nem política nem religião. A parte filosófica da política, né? A política platônica que eu falo. A gente não é a política. Mas a gente mas é a questão platônica da coisa, a questão filosófica. Então, quando a gente pode falar sobre isso, é o tabu, diga, continue. Não, é que a questão filosófica da coisa é assim, ó. Tem irmãos que buscam, então tem espaço para todo tipo de buscador. Lá tem assunto para todo tipo. A gente não discute de forma alguma política, religião, futebol também. Tirando uma corneta ou outra só, mas a gente não discute isso. Porque, na verdade, isso só fora os nossos... É muito pessoal, então é uma coisa de caráter pessoal que a gente procura não extravasar nesses nossos encontros, nas nossas discussões. Para complementando então, para quem entende a maçonaria é como se fosse realmente uma faculdade da vida. Que o teu vestibular é a tua iniciação, está preparado para isso, mas é uma faculdade da vida. É uma faculdade. Então isso é importante. Bem, nós temos um minuto. Para deixar bem fixado para o nosso telespectador, nós falamos da religião, que não é religiosa, e está proibido no nosso regramento jurídico que política e religião não se discute na reunião maçônica. Mas a política, como o Giovanni falou, ela vem lá de Platão, e é filosófica, e isso a gente discute. Não é política partidária. Não se discute ideologia, política partidária, e isso não faz parte das nossas pautas de reunião. Obrigado, foi um privilégio. Já aproveita a LED para assistir. Eu vou deixar uma mensagem então para quem está em casa. Tem 5 segundos. Não, é rapidinho, não, é só uma frase que meu padrinho me legou. Então, eu acho frase fantástico. O conhecimento é o caminho mais curto entre nós e a sabedoria. Boa noite. Mais uma vez. Conseguiu? Deu. Estamos tranquilos. Até a próxima, os próximos episódios, se Deus quiser. Tá bem. Até mais. Tá bem.